Existem correntes que não são feitas de ferro, mas de números. Existem prisões cujas paredes são invisíveis, construídas com promessas e juros. Em um mundo que exalta a liberdade, como tantos de nós se tornam servos voluntários, entregando sua soberania dia após dia, a sabedoria ancestral nos dá um mapa para entender essa dinâmica de poder, uma das mais antigas da humanidade. Hoje nós lemos a dura verdade contida no pergaminho número 108, do credor e do devedor, extraído dos Provérbios. Sua sentença é clara como cristal e afiada como uma lâmina. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que é a liberdade? Nós falamos dela em termos de nações, de leis, de expressão. Mas e a liberdade mais íntima, a mais fundamental de todas? A liberdade de ser o mestre de seu próprio tempo, o arquiteto de suas próprias manhãs, o capitão de suas próprias decisões. Existe uma força, antiga como o comércio e silenciosa como uma sombra, que tem o poder de nos roubar essa soberania sem erguer uma única muralha ou forjar uma única corrente de ferro. Uma força que opera não no campo de batalha, mas na quietude de nossas mentes e na matemática de nossas vidas diárias. Hoje desdobramos um dos pergaminhos mais duros e diretos de toda a sabedoria ancestral, uma verdade que muitos preferem ignorar, pois seu reflexo no espelho é por demais incômodo. Desvendamos o pergaminho número 108, do credor e do devedor, cuja lei gravada nos Provérbios ressoa com a frieza implacável da própria realidade. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Vamos dissecar a segunda parte primeiro, pois é nela que reside a experiência mais universal e dolorosa. O que toma emprestado é servo do que empresta. A palavra servo aqui não é uma metáfora poética. É uma descrição clínica de um estado psicológico e prático. Pense nisso. No momento em que a mão se estende para aceitar o que não é seu, um pacto invisível é selado. Não é apenas um contrato financeiro, é uma transferência de poder. A partir daquele instante, uma parte de sua vida, de seu futuro, de sua energia, já não lhe pertence. Ela foi penhorada. O credor pode não estar fisicamente presente, mas sua influência se torna uma constante. Ele é o primeiro a ser pago quando seu trabalho gera frutos. Ele é o pensamento que te acorda no meio da noite. Ele é a voz que sussurra, você não pode, quando uma oportunidade que exige risco ou investimento aparece. Ele é o senhor de uma parte do seu tempo, pois cada hora que você trabalha, uma fração dela é para ele. Ele não precisa de um chicote, pois a sua própria mente se torna o carrasco, lembrando-o constantemente da obrigação, do fardo. A servidão da dívida é a mais sutil e eficaz de todas as formas de escravidão, pois o prisioneiro acredita que é livre. Ele caminha por ruas abertas, mas carrega consigo os grilhões invisíveis de seus compromissos. Suas escolhas são filtradas por uma pergunta primária: isso afetará minha capacidade de pagar o que devo? O sonho de empreender, a decisão de mudar de carreira, a liberdade de dizer não a um trabalho que te consome a alma, tudo isso é subjugado pelo mestre silencioso que é o credor. Ele não precisa te dar ordens diretas. A própria existência da dívida é a ordem. Você se torna um gerente das expectativas de outra pessoa, um administrador dos recursos de outrem, usando sua força vital para garantir o retorno do investimento dele. Esta é a servidão moderna. Agora, olhemos para a primeira parte da lei, a consequência inevitável da segunda. O rico domina sobre os pobres. Esta não é uma crítica social, mas uma observação mecânica do poder.
No contexto do pergaminho, o rico é fundamentalmente aquele que tem o que emprestar. Ele é o credor. O pobre é aquele que precisa tomar emprestado. Ele é o devedor. O domínio não é necessariamente maligno ou tirânico no sentido clássico. É um domínio estrutural. O credor, ao possuir o capital, possui o poder de decidir. Ele detém as chaves. Ele pode dizer sim e permitir que um sonho comece, ou dizer não e sentenciá-lo ao esquecimento. Ele domina porque ele define os termos, os juros, o prazo, as garantias. Ele opera de uma posição de força, enquanto o devedor opera de uma posição de necessidade. Essa dinâmica de poder cria um desequilíbrio fundamental. O rico, o credor, arrisca seu capital, é verdade, mas o pobre, o devedor, arrisca sua paz, seu tempo, sua liberdade. O domínio do credor se estende para além do indivíduo. Ele molda comunidades, decide quais projetos recebem financiamento, quais bairros florescem e quais definham. Ele é o arquiteto invisível da paisagem econômica. A lei do pergaminho nos mostra que a relação credor-devedor não é uma transação entre iguais, é uma hierarquia. E nessa hierarquia, o poder flui de quem tem para quem precisa. O domínio é a capacidade de influenciar, controlar e direcionar a vida e as escolhas de outra pessoa através do poder financeiro. A tragédia, a armadilha na qual tantos caem, é não compreender a natureza dessa troca de poder. A sociedade moderna nos vende a dívida não como servidão, mas como oportunidade. Crédito, uma palavra que vem de crer, confiar. Eles te oferecem confiança na forma de um cartão de plástico, um limite pré-aprovado, um financiamento para a casa dos sonhos ou o carro do ano. Eles vendem a ideia de que você pode ter o futuro agora, mas o futuro não pode ser comprado, ele só pode ser construído. Ao aceitar a dívida, você não está comprando o futuro, você está vendendo o seu futuro para pagar pelo seu presente. Você está trocando a soberania de amanhã pela gratificação de hoje. A semente da servidão é plantada com a melhor das intenções. A necessidade de um teto, a urgência de um tratamento médico, a vontade de dar uma vida melhor à família. Mas essa semente regada pelos juros compostos e pela falta de um plano para eliminá-la, cresce e se torna uma árvore gigantesca e escura, cujas raízes quebram as fundações da sua paz e cuja sombra impede que a luz do sol, a luz da oportunidade e da espontaneidade, alcance você. A dívida te força a correr cada vez mais rápido na roda do hamster, não para avançar, mas apenas para não ser jogado para fora. E quem controla a velocidade da roda? O seu senhor, o credor. O clímax desta revelação não é um momento de desespero, mas de clareza cortante. O pergaminho nos mostra a arquitetura do poder. A servidão do devedor e o domínio do credor não são dois fenômenos separados. São as duas faces da mesma moeda. Um é a condição para o outro. É um sistema que se auto-perpetua. Aquele que está em dívida tem menos capacidade de acumular capital, de investir, de gerar riqueza própria, tornando-o mais propenso a precisar de mais crédito no futuro. Aquele que possui o capital para emprestar, acumula mais capital através dos juros, aumentando seu poder e sua capacidade de emprestar ainda mais, ampliando seu domínio. Não é uma conspiração, é mecânica. É a física do poder financeiro. Compreender isso é o primeiro e mais crucial passo para a libertação. Não se trata de odiar o rico ou o credor. Trata-se de se recusar a ser o pobre e o servo. É uma declaração de independência pessoal. É a decisão de que sua vida, seu tempo e sua energia não estarão mais a serviço de uma obrigação, mas a serviço de um propósito.
Como então quebrar essas correntes? A sabedoria do pergaminho não oferece uma fórmula mágica, mas um caminho de disciplina e consciência. O primeiro passo é o mais difícil. Olhar para a dívida não como um número, mas como a manifestação física da sua servidão. Dê um nome a ela, encare-a. Calcule não apenas quanto você deve, mas quantas horas da sua vida futura já foram vendidas para pagá-la. Esse choque de realidade é o despertar necessário. O segundo passo é declarar guerra. Uma guerra silenciosa e diária, travada não com espadas, mas com escolhas. Cada café que você deixa de comprar fora, cada assinatura que você cancela, cada luxo supérfluo que você recusa, não é um ato de privação. É um golpe na corrente. É 1 centímetro de liberdade reconquistado. É você dizendo ao seu Senhor: hoje, uma parte menor de mim trabalha para você. O terceiro passo é reverter o fluxo do poder. Em vez de pagar juros, comece, mesmo que com a menor quantia possível, a construir seu próprio fundo de emergência, sua própria reserva. Cada real economizado e investido é a fundação do seu próprio castelo. Você deixa de ser apenas o devedor e começa a se tornar seu próprio credor, o mestre do seu próprio capital. Esse caminho é lento, árduo e desprovido do glamour da gratificação instantânea. Exige a paciência do construtor de catedrais, que coloca um tijolo de cada vez, sabendo que a glória não está no tijolo individual, mas na estrutura magnífica que eles um dia formarão. A verdadeira riqueza não é ter muito dinheiro, é não dever nada a ninguém. É acordar de manhã e saber que seu dia pertence inteiramente a você. É a soberania pessoal. É o poder de dizer sim ou não, baseado em seus valores, não em suas obrigações. A lei do pergaminho é um aviso, mas também é um mapa. Ela mostra a armadilha para que você possa desviar dela, ou, se já estiver nela, para que possa encontrar o caminho para fora. A jornada para fora da servidão é a jornada do herói moderno. E eu quero saber sobre a sua jornada. Deixe seu comentário abaixo. Você já sentiu o peso dessas correntes invisíveis? Qual foi o primeiro passo que você deu ou que planeja dar para reconquistar sua soberania financeira e pessoal? Sua história de luta e superação pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria guerra pela liberdade. E se esta mensagem ressoou com você, se ela acendeu uma chama de consciência, então curta este vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos pergaminhos. A sabedoria é a arma mais poderosa na luta pela verdadeira liberdade. Use-a. Até a próxima vez, lute pela sua soberania.